Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje eu vou lhe dar 5 motivos pelos quais você deveria largar tudo o que está fazendo ou lendo neste exato instante e começar a ler Dostoiévski. Vai ser um vídeo cheio de informações interessantes, importantes, curiosas e especialmente difíceis de encontrar, especialmente se você tentasse encontrá-las assim organizadinhas. Então, antes de começarmos este baita vídeo, eu queria lhe convidar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, existe um link para um produto meu chamado Dostoiévski de Bolso. São quase 10 horas de aulas, nas quais eu analiso, primeiro, a vida e biografia de Dostoiévski, ligando-a às suas principais obras. Depois eu pulo para a cultura russa da época, o que estava acontecendo, quais eram as ideias filosóficas, políticas, sociais e literárias em voga, e às quais Dostoiévski estava respondendo. Depois eu pulo para cada uma de suas 5 principais obras-primas: Memórias do Subsolo, Crime e Castigo, Os Demônios, O Idiota e Os Irmãos Karamazov. Eu dou 2 aulas sobre cada um dos livros. Então são quase 10 horas de conteúdo, nos quais você vai ganhar uma baita de uma introdução organizada, didática e profunda sobre Dostoiévski. Me baseio em grandes estudiosos da obra de Dostoiévski, em uma fortuna crítica séria, tá bom? Então, o link está aqui embaixo, caso você queira realmente se aprofundar na literatura do grande escritor russo e, com certeza, um dos maiores escritores de todos os tempos. Não conheço caminho melhor. Então, agora vamos voltar aqui ao vídeo. Neste exato instante, estamos lendo no meu clube de leitura Os Irmãos Karamazov, e as pessoas estão compreensivelmente impactadas, né? Os alunos estão achando o livro maravilhoso e estão já começando a sentir o peso emocional, o peso psicológico e o peso espiritual daquele livro, que é um monumento, talvez a maior obra que Dostoiévski já tenha escrito. Não é o primeiro livro que lemos no clube, já lemos Memórias do Subsolo, Crime e Castigo e agora Os Irmãos Karamazov. E é um privilégio conseguir ler Dostoiévski com alunos, com centenas, às vezes milhares de pessoas, porque eu consigo perceber qual é a reação real e direta em leitores reais. Então, a partir da minha própria experiência e a partir da experiência de milhares de alunos, eu posso lhe dizer com toda certeza, Dostoiévski é um autor que transforma vidas. Dostoiévski é um autor de um poder, né, de uma força artística que realmente marca quem o lê. Entre todos os quase 40 clássicos que já lemos no clube, os principais, os que estão mais ali em cima, são sempre os livros do Dostoiévski. Então, por que eu resolvi gravar este vídeo? Para condensar aqui 5 razões organizadinhas para que você saiba sempre por que é importante ler Dostoiévski, para que você consiga se convencer a lê-lo, para que você consiga convencer outras pessoas a lê-lo, ou apenas para que você possa conhecer ainda mais sobre a obra desse grande escritor, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui aos motivos, começando pelo seu impacto cultural. Dostoiévski foi um autor gigantescamente importante, não só para o seu século, não apenas para a Rússia, mas também para o resto do mundo inteiro. Ele foi um autor que influenciou diretamente não só muitos grandes escritores, mas também grandes artistas na música, na pintura, no cinema, em todas as áreas artísticas que você pode imaginar, além de ter influenciado também cientistas. Quando você percebe que alguém teve um impacto cultural tão gigantesco assim, sobre grandes mentes, grandes espíritos, esse é um belo indicativo de que talvez você tenha algo a ganhar lendo esse sujeito, tá? Então eu vou elencar aqui algumas influências que Dostoiévski exerceu sobre vários pensadores, artistas e cientistas. Nietzsche, um dos maiores filósofos aí dos últimos séculos, um dos mais famosos, pelo menos, afirmou famosamente que Dostoiévski é o único psicólogo do qual eu tenho algo a aprender. Freud disse sobre Os Irmãos Karamazov que era o romance mais significativo que já tinha sido escrito, o que é compreensível, já que o romance gira em torno de um parricídio, gira em torno de uma relação nada saudável com o pai, coisa que figura no centro da psicanálise. O Médico Monstro, de Robert Louis Stevenson, foi influenciado de alguma forma pelo romance O Duplo, de Dostoiévski. O Retrato de Dorian Gray, no qual também existe um doppelganger, né? No qual também existe uma cópia de um mesmo indivíduo,
também foi influenciado pelo Duplo. Oscar Wilde era um fã de algumas obras de Dostoiévski e leu O Duplo, antes de ter escrito Dorian Gray. James Joyce, um dos grandes luminares do modernismo, diz que Dostoiévski foi o maior responsável pela criação da prosa moderna, com seu poder explosivo. Então, em vez de ser Hemingway, o inaugurador da prosa moderna, James Joyce diz que foi Dostoiévski. Virginia Woolf diz que não existe leitura mais excitante a não ser Shakespeare. Jorge Luiz Borges, o grande gênio argentino, diz que imaginava Dostoiévski como uma espécie, e aqui eu abro aspas, Deus insondável, capaz de compreender e justificar todas as coisas vivas. Kafka sentia uma afinidade tão grande com Dostoiévski que era um consanguíneo seu, que era um parente de sangue. William Faulkner era viciado em Dostoiévski e relia Os Irmãos Karamazov, compulsivamente quase. Inclusive, um dos seus grandes estudiosos, de William Faulkner, diz que, como Dostoiévski, Faulkner estava interessado em estudar a crise de uma personalidade que se encontra ela mesma numa crise da sociedade. Então, uma dupla crise. O indivíduo está em crise, vivendo uma sociedade em crise. Isso é basicamente Dostoiévski. Sartre e Camus basearam-se em Dostoiévski para começar o movimento existencialista. Eles não concordavam com a solução que ele dava, mas as perguntas que ele fez. Os personagens que ele criou, consumidos por essas perguntas, com certeza fincaram raízes profundas nos dois sujeitos, e a partir daí eles começaram a elaborar suas próprias filosofias. Então, Dostoiévski é o passo número 1 do existencialismo, talvez junto com Kierkegaard. Albert Einstein, sobre Os Irmãos Karamazov de novo, disse que este é o livro mais maravilhoso no qual já pude colocar as minhas mãos. Albert Einstein, a mente científica mais brilhante dos todos os tempos, disse que Os Irmãos Karamazov era o livro mais maravilhoso no qual já tinha conseguido colocar as mãos. Edvard Munch, o famoso pintor que criou a obra O Grito, do impressionismo, salvo engano, morreu com um livro de Dostoiévski ao lado de sua cama, a tradução norueguesa de Os Demônios. Mas além de Dostoiévski ter influenciado figuras que poderíamos chamar da alta cultura, por assim dizer, ele também influenciou o que poderíamos chamar de cultura pop, por falta de um termo melhor. Então, Taxi Driver, do Scorsese, foi inspirado em Memórias do Subsolo. Scorsese amava esse livro e disse em entrevistas que ficou muito tempo desejando adaptá-lo, até conseguir fazê-lo por meio de um script que não é a história do livro, mas baseava-se, com certeza, no sujeito do subsolo, aquele sujeito rancoroso, ressentido, cheio de uma raiva volátil, de alguma forma oprimido pela sociedade, desprezando aquilo mesmo que ele gostaria de chamar a atenção. Então, toda aquela complexa psicologia do Taxi Driver foi baseada na psicologia ainda mais complexa do Homem do Subsolo. Mário Puzo, que escreveu Poderoso Chefão, também inspirou-se nos Irmãos Karamazov quando escreveu a sua obra-prima. O roteirista de Silent Hill 2, o jogo, aquele jogo de terror, Survivor Horror, o compositor do jogo disse que o roteirista, enquanto escrevia o roteiro do jogo, estava lendo Crime e Castigo, justamente porque ele queria acrescentar aos personagens profundidade psicológica. Death Note, muito embora eu não acho que tenha sido diretamente inspirado em Crime e Castigo, curiosamente é a história de um jovem arrogante que se julga acima do bem e do mal e comete assassinatos com um orgulho intelectual bastante específico. Essa é justamente a história de Crime e Castigo, na qual um jovem universitário, orgulhoso, se julga acima do bem e do mal e comete assassinatos por conta de um orgulho intelectual específico. Match Point, de Woody Allen, é uma adaptação quase direta de Crime e Castigo. A tese central do 12 Regras para a Vida, do Peterson, a de que você precisa colocar-se no centro do ser, como ele diz, e redimir o sofrimento do mundo por meio do seu serviço, é algo que ele tirou quase ipsis literis, quase assim, letra por letra, do Padre Zósima, também dos Irmãos Karamazov. O filme Maquinista, do Christian Bale, no qual ele está magrelo, foi baseado também em um duplo. Akira Kurosawa, um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, adaptou o livro O Idiota e tinha isto a dizer sobre Dostoiévski. Ele ainda é meu autor favorito e ainda penso isto, o que escreve com mais honestidade sobre a existência humana. Então, com essa listinha, dá para ter uma ideia
de como Dostoiévski foi culturalmente importante e impactante, marcando desde diretores de cinema como Scorsese e Kurosawa até mentes científicas como Albert Einstein e pintores como Edvard Munch. Eu deixei de fora aqui um monte de coisas. Deixei de fora os elogios de Hemingway, deixei de fora um monte de informações que poderiam provar ainda mais que Dostoiévski foi muito importante. Mas eu acho que aqui já deixa a coisa bastante clara. Segunda razão pela qual Dostoiévski deve ser colocado no topo da sua listinha. Ele é universal. Agora, por que ele é universal? Primeiro, porque ele é um mestre para explorar e descrever a psicologia humana. Realmente, Dostoiévski, como dizia Nietzsche, era um psicólogo excepcional. Em que sentido? Dostoiévski, por conta de sua vida também, que alcançou o fundo mais baixo do poço e depois subiu ao trono mais alto no mundo inteiro, basicamente, tornando-se um profeta, Dostoiévski viveu tudo o que havia para ser vivido na existência humana, basicamente. Viveu 1000 vidas em uma só. E é por ele ter tido essa mobilidade que ele foi capaz de retratar pessoas desde posições no mais alto escalão até pessoas à margem mais escondida da sociedade. Prostitutas, mendigos, bêbados, tarados, perversos, e etc, 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 tá? Então, especialmente as partes mais escondidas, mais contraditórias, mais absurdas, as partes que emergem em situações extremas. Dostoiévski está sempre colocando personagens em situações extremas, psicologicamente extremas. Existem sempre crises em Dostoiévski. Seus personagens estão sempre em algum tipo de crise moral máxima, crise ideológica máxima. E é quando conseguimos enxergar essas pessoas nesses momentos de crise, lidando com as questões mais importantes da existência humana, que nós conseguimos extrapolar alguma lição para a nossa vida. Ok? Então você enxerga alguém em uma situação extrema e você é obrigado a lidar com aquelas mesmas perguntas que, no geral, você acaba no dia a dia escondendo para debaixo do tapete. Você também é obrigado a enxergar a irracionalidade do ser humano, que se manifesta de vez em quando, as suas contradições e a sua capacidade de seguir dois ideais, como no caso de Dmitri, dos irmãos Karamazov, o ideal de Sodoma e o ideal da Madonna, o ideal da perversidade e o ideal da santidade. Então, o homem em Dostoiévski está sempre no meio desses dois caminhos possíveis. Dostoiévski era um autor intenso, de extremos. Ele não é, por assim dizer, um autor isento, que olha de fora. Não, ele julga os personagens, sim, julga suas escolhas morais, sim, mas mesmo quando a escolha moral do personagem lhe parece má, ele o trata com afeto, por assim dizer, né? Com honestidade e imparcialidade. E é por isso que ele é capaz de apelar a figuras tão diferentes quanto Jordan Peterson e Lukács, o famoso teórico literário marxista. Ele é universal, portanto, ele apela a todas as pessoas de todos os espectros políticos e de todas as ideologias possíveis e imagináveis, especialmente porque ele é capaz de descer um nível abaixo disso e explorar o que nós temos de mais fundamentalmente humano. E algumas cenas de Dostoiévski fazem você pensar a sua vida inteira. É forte mesmo. Tá? Além disso, os temas são universais, né? Qual é o fundamento da moralidade, por exemplo? Por que valorizamos uma vida humana? É a pergunta de Crime e Castigo. Como lidar com o sofrimento horrendo e inevitável no mundo? É a pergunta de Os Irmãos Karamazov. É possível acreditar em Deus no mundo assim? Existe o livre-arbítrio? Qual é o sentido da vida? O que o ressentimento pode fazer com você? É a pergunta do Memória do Subsolo. Quais são as leis da história? Existem leis da história? É possível existir uma utopia política e social? É desejável que ela exista? Então, essas perguntas, você percebe que atingem igualmente todas as pessoas. Não importa a sua raça, não importa o seu gênero, não importa a sua filiação política, não importa a sua religião, não importa a sua visão sobre a moral. Essas perguntas são universais e inescapáveis a qualquer ser humano que tenha consciência. É inevitável. Uma hora nós vamos ter que lidar com elas, querendo nós ou não. Além disso, Dostoiévski encarna as ideias nos personagens. Então, os personagens de Dostoiévski, ele é um autor filosófico no sentido de que os personagens encarnam dramas
que decorrem de ideias ou decorrem das suas interpretações das ideias. Raskolnikov não mata uma velha só porque ele quer dinheiro. É também porque ele quer dinheiro, é também porque ele quer ajudar a mãe e a irmã, mas é porque ele quer testar ali qual é o limite da moral. Ele quer saber se está acima do bem e do mal, se faz parte dos homens extraordinários que regem a história. Então, todos os personagens de Dostoiévski agem também motivados por alguma ideia. É por isso que ele é um autor filosófico. Não porque ele escreva de forma árida, né, abstrata demais. Na verdade, não. Dostoiévski sempre encarna esses dramas ideológicos em dramas pessoais que muitas vezes são barracos, né? São assassinatos, são histórias de mistério. Mas isso é um outro ponto. Vamos continuar aqui. Como diria Kurosawa, ele é profunda e desconcertantemente sincero. Eu acho que é uma das principais razões pelas quais ele apela tanto a nós hoje em dia. Ele é sincero, inclusive, na hora de denunciar suas próprias misérias, contradições e fracassos. Mas com aquele olhar compassivo, né? Aquele olhar de quem sabe que essas misérias que ele denuncia nos personagens estão nele também, e estão também em nós. Terceira razão pela qual você precisa ler Dostoiévski agora. Ele teve uma das vidas mais extraordinárias de todos os escritores e artistas que eu conheço. Então, um rápido resumão aqui do que ele sofreu. Com 12 anos de idade, um bêbado invade, né, a brincadeira que ele fazia com uma amiga sua e estupra a menininha na sua frente, no meio da floresta. Um pouco mais tarde, a sua mãe morre de tuberculose. Ele acompanha todo o sofrimento dela e fica diante da mãe na hora em que ela morre. Pouco tempo depois, quando ele já era um jovem, seu pai também morre, possivelmente espancado pelos próprios servos. Dostoiévski mais tarde vai ser preso como integrante do ciclo de Petrashevski por ter lido uma carta na qual havia críticas ao czar. Ele é jogado em uma fortaleza, a prisão de Pedro e Paulo, fica ali preso durante vários dias, sem direito a saber quais eram as acusações, sem direito à defesa, fica ali entre ratos, no meio de criminosos, e depois é condenado à morte por fuzilamento. Ele é arrastado até a praça, amarrado no pelourinho, no pau, né? Coloca na sua cabeça um saco, engatilha um rifle e no último instante o czar diz que na verdade a pena tinha sido comutada e ele seria apenas exilado por 10 anos na Sibéria. Então ele vai para a Sibéria, fica 10 anos, que são divididos aí em trabalhos forçados e prisão na Sibéria, convivendo com assassinos, estupradores, conspiradores políticos e todo tipo de indivíduo perverso, mas também sofredor na prisão. É ali que ele sofre uma revolução, né, moral que vai jogá-lo no caminho para escrever suas grandes obras-primas. Além disso, ele sofria de epilepsia, sofreu várias convulsões na prisão, era viciado em jogos, perdeu todo o dinheiro que tinha mais de uma vez, chegou a ter que penhorar os bens da sua esposa mais de uma vez. Ele perde a sua primeira esposa, também a tuberculose, ele perde o seu único irmão, também por doença, ele perde uma de suas filhas antes de ela completar 1 ano de idade, ele perde o seu filho favorito, Alyosha, antes de ele completar 3 anos de idade, pela epilepsia, e depois vai se culpar eternamente por ter sido aquele que lhe transmitiu a doença. Ele passou fome várias vezes, inclusive quando escrevia Crime e Castigo, ele tomou chá, só chá, durante vários dias no hotel. Ele cobria os buracos da sua bota com tinta, ele mandou um monte de cartas desesperadas e humilhantes para amigos artistas, como Turgenev, por exemplo. E depois da sua morte, a sua segunda esposa, que foi muito boa para ele, também morreu quando houve a Revolução Comunista. Ela morreu porque, depois de passar fome durante muito tempo, ela encontrou pães, esses pães estavam quentes, ela comeu tanto pão de uma vez só, que no seu estômago eles incharam depois e ela morreu. Então, até depois da sua morte, as tragédias continuaram. Mas não só isso. Dostoiévski sofreu terrivelmente, mas também gozou de muita glória. Ele fez muito sucesso com seu primeiro livro, Gente Pobre, e foi elevado, né, à condição de escritor revolucionário da Rússia. Depois ele cai no desfavor,
Quando ele volta do exílio, ele escreve Memória da Casa dos Mortos. Tolstói, que não gostava geralmente dos seus livros, elogia muito este livro, e é a partir daí que ele começa a escrever suas grandes obras, mas é só no final da sua vida que ele consegue estabilizar-se financeiramente. Ele escreveu Crime e Castigo desesperado por dinheiro. É só no final da sua vida que ele consegue escrever Os Irmãos Karamazov, já mais estável financeiramente e gozando do respeito de toda a Rússia, aclamado como um profeta. Porém, pouco tempo depois de acabar o livro, ele não consegue nem começar o segundo, porque haveria um segundo, e morre logo em seguida. Então, ele foi do fundo do poço à glória universal, mais de uma vez na sua vida. De forma que nós que tivemos uma vida mais estável, é difícil imaginarmos esses extremos. Ele não só os imaginou, como os viveu e depois transformou tudo em arte. Quarto ponto, então. Os livros de Dostoiévski prendem. E aqui eu gostaria de ler uma citação do David Foster Wallace, e eu concordo perfeitamente com ela. É assim: uma coisa que a canonização, ou seja, transformar ele em uma espécie de ídolo literário, e, claro, os trabalhos de escola obscurecem, é que Dostoiévski não é apenas genial, mas também é divertido. Seus livros quase sempre têm tramas que prendem, sinistras e completamente dramáticas. Sempre há assassinatos e tentativas de assassinatos, e polícia, e brigas de famílias disfuncionais, e espiões, e sujeitos casca-grossa, e beldades na sarjeta, e vigaristas untuosos, e heranças, e vilões de fala mansa, e trairagem, e putas. Então, Dostoiévski é um autor filosófico? Mas por favor, não imagine que por isso ele é abstrato. De novo, as ideias dele são encarnadas em personagens que continuam sendo tridimensionais. E esses personagens, muitas vezes, foram baseados em arquétipos da ficção vitoriana, por exemplo. Você vai encontrar vilões aqui, você vai encontrar mulheres caídas, você vai encontrar essa escória da sociedade tratada com uma clareza, uma compaixão e às vezes com uma impiedade de honestidade que marcam. Não tem como não marcar. Mas o ponto aqui é: os livros prendem você. Crime e Castigo é uma história de detetive. Os Irmãos Karamazov é uma obra-prima, é um monumento da alta cultura, mas é também a história de um assassinato. Você quer descobrir quem o cometeu, como aquilo foi cometido. É uma briga familiar. Isso daria uma série, tranquilamente, ok? Então, além de ser um autor de imensa erudição, ele também era, primeiro e acima de tudo, um contador de histórias. E é por isso que alguns escritores chatos, como Nabokov, por exemplo, o criticavam. Pela arrogância, mas Nabokov não conseguia escrever um livro tão eletrizante quanto Crime e Castigo. Então, os personagens são extremos, colocados em momentos extremos, o que faz com que a leitura seja sempre tensa. Ela te agarra pelo colarinho. E, em último lugar, quinta razão, seus livros são emocionalmente marcantes. E aqui eu preciso ler uma citação do Joseph Frank, um dos maiores estudiosos de Dostoiévski. Ele diz o seguinte: Dostoiévski eleva os acontecimentos ao nível da tragédia, ao encaixá-los no que eu chamo de perspectiva escatológica. Escatológica é um termo teológico que significa a doutrina das coisas últimas, morte, imortalidade, ressurreição, etc. Preocupações que se tornaram primárias porque parece que depois de Dostoiévski ter encarado a morte, nunca mais conseguiu enxergar a vida a não ser em relação com os valores últimos e as escolhas últimas de que nos tornamos conscientes em tais momentos de crise. Dostoiévski era um indivíduo com uma sensibilidade absolutamente incomum. Era o que amigos e conhecidos diziam sobre ele. Era uma sensibilidade emocional, mas também intelectual. Ou seja, quando ele recebia uma ideia, ele já começava instantaneamente a imaginar quais seriam as potenciais consequências dessa ideia em pessoas reais. Como é que essa ideia poderia se manifestar em pessoas e alastrar-se pela sociedade, ok? Então você pega esse sujeito com essa sensibilidade extrema e o coloca diante de um pelotão de fuzilamento. Ele teve de encarar a morte. Durante muitas horas, acho que mais de um dia, ele tinha certeza de que iria morrer. Então, essa urgência da morte, ele depois vai transferir para os seus livros.
Seus personagens estão, por assim dizer, quase sempre diante da morte, ou pelo menos diante das questões que mais importam e que vão surgir para muitos de nós apenas quando nós estivermos diante da morte. São questões das quais nós fugimos porque são incômodas, dolorosas às vezes, mas também são tremendamente iluminadoras. Então Dostoiévski era honesto, ele sentia afeto até pelos indivíduos mais desprezíveis, porque ele enxergava-se como alguém desprezível também, e tinha conhecido pessoas assim. E acima e além de tudo, ele coloca essa honestidade, essa sensibilidade, essa imparcialidade e essa penetração psicológica a favor de uma coisa. Quais são as ideias que vão importar mais quando você estiver diante da morte? Essa urgência faz com que os livros sejam muito emocionalmente marcantes. Não são apenas histórias de entretenimento. Elas entretêm, claro, mas também fazem com que você se transforme, fazem com que você reflita, fazem com que você encare o que muitas vezes você não quer encarar. Mas aquilo que não queremos encarar pode ser a nossa salvação, ou pelo menos uma luz para iluminar um pouco as trevas da confusão e do medo. Então aqui foram 5 motivos pelos quais você deve ler Dostoiévski agora. Já lhe falei sobre o meu curso, ele está aqui na descrição do vídeo, mas eu também tenho vídeos sobre algumas obras de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Memórias do Subsolo, e um vídeo no qual você pode ter uma lista de livros pelos quais você poderia começar a ler a sua obra. Então, caso você queira lê-lo profundamente, com uma introdução direta e bastante didática, Dostoiévski de bolso. Caso você queira informações mais esparsas, você pode ver alguns vídeos que eu tenho aqui no YouTube também. Tá bom? Então é isso, espero que o vídeo tenha sido útil para a Vossa Senhoria. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal do Raul. Abraço e até mais. Tchau, tchau.